Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 10 no livro de Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! A nossa 10ª lição tem como assunto Deus restaura a nossa vida, no Salmo 126. O texto áureo está no Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A leitura bíblica com todos é o Salmo 126, versículos 1 a 6. Nossa verdade prática ensina: Deus é quem restaura a nossa alegria. Antes de passarmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do nosso comentário nos ensina que este salmo é um cântico de ação de graças pela volta do cativeiro. Aquilo era bom demais para se acreditar. Parecia-lhes um sonho. Aqui veremos não apenas que Sião permanece, mas que a sua alegria retorna depois da angústia. Pessoas felizes, para quem cada subida era um cântico, cada parada um hino. Aqui, o que se confia se torna um semeador. A fé opera através do amor, obtém uma bênção presente e assegura uma colheita deleitosa. O salmo é dividido em uma narrativa, um cântico, uma oração e uma promessa. Vamos ao primeiro tópico, os aspectos gerais. Primeiro item, autor, título e data. Não temos informação concreta sobre a autoria deste salmo. Sobre o título dele, em itálico, vemos no topo a expressão hebraica cântico de romagem. Não podemos precisar a data dessa composição, mas está relacionada à libertação de Babilônia, no ano 536 a.C. Vamos ao segundo item, a classificação. O Salmo 126 faz parte dos chamados Cânticos dos Degraus, que nós já falamos em lições anteriores. Ele formou uma trilogia com os Salmos 127 e 128 da seguinte maneira: Salmo 126, retorno do cativeiro babilônico. Salmo 127, reconstrução de Jerusalém. Salmo 128, repovoamento da cidade. O contexto histórico. Como já referido, a temática do Salmo 126 tem relação direta com o exílio do povo de Israel. Para isto, convém lembrar que a morte de Salomão levou à divisão do país em 2 blocos. Poderíamos dizer que foi a polarização de Israel. Ao norte, 10 tribos se reuniram no reino de Israel e a capital Samaria. Ao sul, as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá, tendo a capital em Jerusalém. No ano de 722 a.C., Israel foi invadido pela Assíria. 100 anos depois, foi a vez de Judá cair sob o domínio da Babilônia, cujo cativeiro se estendeu do ano 606 a 536, ou seja, 70 anos. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, publicou um decreto que legalizava o retorno dos judeus à sua terra e a edificação de um templo em Jerusalém. Portanto, o Salmo 126 fala da libertação e retorno dos judeus à terra de Israel. A Bíblia King James, do ano de 1611, traduz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião para quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. O elemento cativeiro é uma clara alusão aos 70 anos de Israel na Babilônia. Segundo tópico, libertação do cativeiro. Primeiro item nos fala sobre uma inacreditável libertação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então dentre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os versículos 1 a 3 falam da época e do estado de graça que tomou conta dos judeus ainda na Babilônia.
Textos como "ficamos como quem sonha", "nossa boca se encheu de riso", são expressões poéticas que tentam traduzir essa alegria contagiante. Eles falam com profundidade, semelhante à restauração de Jó, multiplicada por milhares de vidas que regressaram à sua terra. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo afirmou que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Tal ocorre mediante a convicção de fé incondicional, que é prática cotidiana da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos então aqui comentar e dizer que, se queremos mudanças na nossa situação, precisamos ter fé. Precisamos crer que Deus ainda hoje é o Deus do impossível e Ele pode fazer muito mais além dos nossos maiores sonhos. Todavia, existem operações divinas que dispensam esse requisito humano. São classificadas no campo da exclusiva vontade soberana de Deus. Como exemplo, temos a ressurreição de Lázaro. Os chamados livramentos pertencem a este campo, a esta área. Se você vive determinado cativeiro, creia, o Senhor pode nos libertar, pois para isso Jesus se manifestou, para aniquilar as obras do adversário. Qual é o seu cativeiro? É um cativeiro emocional? Um cativeiro financeiro? Um cativeiro espiritual? É um cativeiro familiar? Qual é o seu cativeiro? Seja qual for, Deus pode reverter essa situação. Segundo item, um cântico de alegria. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Este versículo é um reconhecimento sóbrio das grandes obras de Deus em favor de Israel, especialmente a libertação do cativeiro. Alguém poderia dizer, mas eles já tinham sido libertos do cativeiro egípcio. Sim, é verdade, mas isso já fazia muitos séculos. Aquela geração toda que havia experimentado o agir de Deus através de grandes pragas no Egito não existia mais. O mais curioso é que, para a libertação do cativeiro babilônico, Deus não teve que executar nenhum sinal sobrenatural. Ele apenas moveu o coração dos reis. No caso do rei Ciro, rei da Pérsia. Deus não precisou realizar nenhum grande milagre, prodígio ou sinal, águas se transformando em sangue, granizo caindo do céu. Não foi preciso nada disso. O que mostra que o agir de Deus ele acontece de maneiras misteriosas para o nosso entendimento. Às vezes, achamos que Deus agirá no fogo, no terremoto, na tormenta, e em vez disso, Ele age de uma maneira delicada e serena. Outras vezes, pensamos que Deus vai agir nos bastidores, mas aí Ele sobe no palco. Sim, realmente, Ele é especialista em subverter as nossas expectativas. Seria triste que parentes e amigos reconhecessem que temos sido alvo da misericórdia divina, enquanto nós mesmos ficamos indiferentes. Ou seja, às vezes as pessoas olham para nós e se admiram do que Deus faz na nossa vida, e nós não reconhecemos. Infelizmente, o passar do tempo pode produzir este efeito. A nossa incredulidade de coração muitas vezes nos leva a pensar que não foi Deus, foi o acaso, foi o destino, as coisas iam acontecer desse jeito mesmo. Muitas vezes, quando grandes lutas surgem em nosso caminho, encontramos-nos esquecidos das inúmeras vezes que o Senhor já nos abençoou, e por isso deixamos de recorrer ao testemunho desse patrimônio de fé. Em cada dia devemos conservar em nossa memória as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E aqui a gente quer fazer menção a outro texto bíblico, no livro do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias, melhor dizendo. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O mundo que vivemos é um mundo que quer nos colocar no desespero. Olhamos ao nosso redor e parece que tem tudo para dar errado. Parece que não vê uma luz no fim do túnel, uma expectativa. Mas que possamos nos lembrar das vezes que Deus nos abençoou no passado, dos livramentos que Ele nos deu, porque isso nos traz esperança. Somente dessa forma conservaremos a alegria de sermos curados, libertos, protegidos e abençoados de outras maneiras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Está em Filipenses 4, versículo 4. As palavras do apóstolo Paulo parecem emanar dessa fonte cumulativa de bênçãos.
Terceiro item, o testemunho dos gentios. Salmo 126, versículo 2. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Israel é uma nação que nasceu e vive até hoje cercada de outros povos, muitas vezes em conflito com eles. Entretanto, a libertação oficial do cativeiro babilônico, por meio de um decreto de Ciro, o qual ainda prometia a reconstrução do templo e propiciou a doação de riquezas aos cativos, foi uma intervenção divina que não pode ser ignorada. Afinal, eles não apenas tiveram a permissão de voltar para a sua terra e reconstruir o seu país, eles também receberam provisões, riquezas, materiais do rei da Pérsia para reconstruir a sua terra. Isso era muito mais do que se podia esperar. Afinal, o rei poderia muito bem dizer: vocês podem voltar para a sua terra, mas não contem comigo. Se virem para reconstruir a sua nação. Veja, portanto, que esta grande generosidade do rei Ciro não pode ter sido uma coisa natural. Deus agiu de forma sobrenatural, trazendo além das expectativas deles. Portanto, não temos por que duvidar do texto que diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Além da comprovação histórica através da fonte primária da Bíblia, o feito é realmente de causar surpresa. O próprio decreto do rei persa Ciro também prova que os gentios, ou seja, as pessoas daquela época, se maravilharam da libertação de Israel. Eles ficaram espantados porque era algo inédito entre os vários reis que já tinham passado pelas nações. Permitir que um povo cativo retornasse para sua terra e ainda ajudar na reconstrução, isso não era algo que acontecia todo dia. Vamos ao terceiro tópico: restauração pós-cativeiro. Primeiro item: saudades e lutas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Pode parecer estranho, mas nem todos deixaram a Babilônia. Há exemplo de alguns judeus que prosperaram muito durante o cativeiro e de outros que, tendo nascido ali, não tinham desejo de se aventurar numa terra devastada. As lutas eram muitas para aqueles que regressavam. Eles chegavam numa terra arrasada. Não havia plantações, pecuária, não tinha empregos para garantir a sobrevivência. O templo e os muros de Jerusalém estavam destruídos. Psicologicamente, muitos estavam afetados, pois não obstante o riso, a alegria de voltar à sua terra, eles precisavam reconstruir praticamente do zero. Eles precisavam de restauração. Daí esse versículo: restaura, Senhor, a nossa sorte. A nossa sorte, o nosso destino, a nossa vida, restaura a nossa vida. O retorno implicava a restauração em todas as áreas. Durante os 70 anos de exílio, a terra não tinha ficado totalmente desocupada. Desde a primeira invasão assíria, povos de outras origens ocuparam o território de Israel. Houve uma mistura, uma miscigenação. Os samaritanos, que aparecem no Novo Testamento, surgiram nessa época. Samaritanos vêm de Samaria. O que os assírios faziam? Quando eles conquistavam um território, eles levavam embora para outra terra as pessoas daquele local e traziam para aquele local pessoas de outra terra. E foi isso que aconteceu. O território ocupado pelas 10 tribos foi inteiramente tomado por pessoas de outras nações, de outras terras, trazidas pelos assírios, que também eram cativos de outras terras. Ou seja, não era a melhor mistura de gente. Todos eles eram sobreviventes das guerras assírias e sem uma identidade nacional. Foi essa a origem dos samaritanos. Isso nos ajuda a entender por que eles tinham esse problema tão grande com o povo de Israel. Lembra da mulher samaritana junto ao poço de Jacó? Lembra que ali fala que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, ou seja, eles viviam de mal, em guerra. Poderíamos dizer que era como se fossem, hoje em dia, os judeus e os árabes, ou palestinos. Isso vem desde essa época, desse retorno dos judeus à sua terra. Claro que os samaritanos não ficaram nem um pouco felizes. Eles estavam ali, afinal, há 70 anos. Eles viam os judeus como invasores, como pessoas que não tinham o direito mais de estar ali. Na cabeça deles, samaritanos, os judeus tinham vindo para expropriá-los da sua terra. Então, claro que era inevitável que surgissem os conflitos.
Ao mesmo tempo, os samaritanos eles criaram uma outra religião, um culto paralelo ao Deus de Israel, ou seja, eles criam no Deus de Israel, mas não reconheciam o sistema religioso judaico, não reconheciam Jerusalém como centro de local de adoração, eles não reconheciam praticamente boa parte da tradição religiosa judaica. Segundo item, uma oração. O retorno de Israel ao seu território pode ser em parte comparado ao que aconteceu na época da Lei Áurea, em 1888. Os escravos foram libertos, mas não tinham como se sustentar. Então, o que se viu na época, relatam os historiadores do Brasil Império, é que os escravos foram simplesmente enxotados das fazendas onde viviam durante toda uma vida, onde nasceram e se criaram, e foram largados à própria sorte nas estradas, nos campos. Então, muitos deles não tinham para onde ir, não tinham como se sustentar, ou seja, foi uma libertação para inglês ver. O correto seria o governo da época, o governo imperial, ter determinado que os antigos senhores os indenizassem, providenciassem para eles alimento, moradia, mas nada disso foi feito. Portanto, o que aconteceu na época era um pouco parecido porque os judeus tiveram o direito de regressar, mas precisavam agora de um outro milagre. Como reconstruir? Como restaurar? Como levantar do zero uma nação que estava totalmente destruída? Às vezes é a nossa situação assim também. Conseguimos o emprego de volta, mas como contornar a redução do salário, o novo ambiente de trabalho? O cônjuge, marido ou esposa, voltou para casa, mas como fica a restauração desse casamento? E o medo de acontecer tudo novamente? Afinal, você já saiu de casa uma vez, pode sair de novo. O desinteresse conjugal, será que não vai arruinar tudo outra vez? E não só para cônjuges, e quando é os filhos, que às vezes tomam a decisão de abandonar o lar, abandonar os pais, e passam tempo, retornam. Como restaurar a confiança perdida? São questões muito difíceis de responder. Depois de sermos libertos pelo Senhor, continuamos precisando de um milagre, e às vezes de um milagre contínuo e permanente. Liberdade sem boas condições na nova vida pode ser um desastre. Depois dos nossos exílios, precisamos de muito trabalho de restauração. Existem traumas a serem curados e novas necessidades diante de todos nós. Terceiro item nos fala de uma promessa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 então termina com esta metáfora. Israel tinha semeado lágrimas na Babilônia e agora colhia os frutos da libertação. De volta à sua terra, os judeus precisavam continuar crendo na lei da semeadura, precisavam lançar sementes naturais e espirituais de restauração, a fim de que mais uma vez se alegrassem com o socorro divino. A aflição atual não deve ser considerada como se fosse durar para sempre. Não é o fim, de maneira alguma, mas apenas um meio para alcançar o objetivo maior. Angustiado é o nosso semear, alegre será o nosso colher. Se não tivesse o semear em lágrimas, não haveria o colher com alegria. Esta promessa é feita livremente aos que trabalham, aos que esperam e aos que choram, e eles podem ter a certeza de que ela não falhará. No devido tempo cegarão, no devido tempo colherão. Assim é conosco. Este salmo deve ser considerado na igreja como um provérbio inspirado. Quando o coração do homem está tão comovido que ele chora pelo pecado dos outros, ele é escolhido para servir. Os que conquistam almas são, antes de mais nada, os que lamentam pelas almas. Da mesma maneira como não existe nascimento sem as dores do parto, não existe colheita espiritual sem o doloroso trabalho na terra. Quando os nossos corações estão quebrantados de angústia por causa das nossas aflições, nós quebrantamos os corações de outros homens. As lágrimas sinceras nossas geram lágrimas de arrependimento nos outros. Que mensagem maravilhosa! Concluímos com a nossa aplicação pessoal.
Por mais grave que seja o seu cativeiro, sua aflição, creia que Deus pode restaurar a sua alegria. Esta é a lição deste salmo. Comente, curta, compartilhe este vídeo, não falte na escola dominical e leve mais um. Que Deus nos abençoe. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quais sonhadores nos sentimos a enxergar além. E então a nossa boca se encheu de um sorriso de louvor que extravasou no testemunho de uma voz anunciante de alegria. E é por isso que entre um povo, seja ele de onde for, não se poderá jamais vetar ou esconder qualquer homem ou mulher que já encontrou Jesus, qualquer vida onde Deus já atuou, seja a luta mais viril ou ainda a dor maior ou menor, seja o recurso que se possa ter entre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.